que o sujeito pode comer? É fácil. Ele pode comer vitelo, vaca, galinha ou peixe. Ele pode escolher qualquer um desses, contanto que seja 100 gramas. O doutor Simas orienta que ele deve ter uma balança no banheiro e uma balança de cozinha, para pesar os 100 gramas. Tem que ser carne magra, tem que cortar a gordura, etc. e tal. Vegetais, ele pode escolher espinafre, alface, repolho, cebola, aspargo, chicória. Ele tem que escolher um desse. No jantar ele escolhe outro. Amanhã ele escolhe outro, o que ele quiser. Mas ele não pode escolher mais do que um no almoço, mais do que um no jantar. E as frutas? Tem a maçã, tem o morango e tem o pomelo. O pomelo não tem muita gente tem acesso. O pomelo em inglês é grapefruit. Não tem pomelo no Brasil. Se você não quiser comprar pomelo hoje, você vai ter dificuldade. Mas como isso aí é literatura inglesa que traz, eu pus aqui a tradução para você, mas eu acho que você vai ter que ficar entre a maçã e o morango. Não é qualquer fruta, não. Tem fruta que faz engordar. A experiência dele é só com isso, maçã, morango e pomelo. Se o paciente não emagreceu nada por mais de 2 dias seguidos, recomende que faça uma dieta só de maçã. Consumir 6 maçãs em 24 horas, somente água além da maçã. Isso é chamado por ele de Apple Day. O paciente parou de emagrecer, não está conseguindo emagrecer. Tem 48 horas que ele não emagrece nada. Aí ele vai entrar no Apple Day. Ele vai comer 6 maçãs e água. Tá? Eu agora vou responder 25 perguntas. Primeira pergunta. Qual é o efeito do HCG sobre as gonadotrofinas? Sobre o hormônio luteinizante, o hormônio folículo estimulante? Qual é o efeito? Segunda pergunta. O paciente com diabesidade se beneficia menos? O paciente que tem obesidade e diabetes funciona menos? Qual é o efeito do HCG sobre as dores reumáticas? Eu tenho um paciente que é reumático, cheio de dores. Essas dores vão aumentar, o que vai acontecer? Qual é o efeito do HCG sobre a exaustão adrenal? Eu estou com um paciente que está com cortisol baixo. O que vai acontecer com ele? O HCG aumenta ou diminui os níveis de colesterol? Qual é a importância dos níveis proteicos no resultado? O que geralmente acontece com o paciente com gota? O que acontece com o paciente com úlcera gástrica que entra no regime? Qual é o efeito do HCG na psoríase e nas úlceras varicosas? O HCG pode ter efeito feminilizante no homem? O uso crônico de diurético facilita a perda de peso? A dieta hipocalórica termina antes ou depois do HCG? Quando se deve interromper o tratamento com HCG? Qual é o risco de emagrecimento excessivo com HCG? Emagrecer mais do que deveria. O que significa aumento do apetite após 30 dias de HCG? De repente, o paciente te liga e fala, ó, surgiu uma fome do nada. 16. Qual o melhor dia de se iniciar o HCG na mulher? 17. Qual é o tempo de intervalo para se repetir o HCG? 18. Quem emagrece mais com HCG, o homem ou a mulher? Quando se inicia a perda de peso durante o HCG? O uso de anticoncepcional é permitido durante o HCG? Por que proíbe, em geral, o uso de cosméticos? Qual é a indicação para massagem corporal? O que se perde mais, peso ou medidas? O produto deve ser armazenado refrigerado? Em um tratamento de 40 dias, quando se inicia as aplicações e quantas são realizadas durante o tratamento? Aqui estão as 25 perguntas para a prova. Eu já estou entregando elas para vocês. Tá bom? Tá bem? Então vamos lá, vamos responder uma por uma? Qual é o efeito do HCG sobre as gonadotrofinas? Quando há deficiência de folículo estimulante e de corpus lúteo estimulante, o LSH, a administração de HCG aumenta a habilidade da pituitária em produzir essas gonadotrofinas. Por isso que o HCG é usado no tratamento da infertilidade. Uma mulher infértil usa HCG para engravidar. Porque se ela tem deficiência das gonadotrofinas, o HCG vai aumentar as gonadotrofinas dela. O fat boy lá da Índia, do Dr. Simmons, que era gordinho, tinha o pênis pequeno e o testículo não tinha descido,
Por que que ele faz uso do HCG e o testículo desce? Porque o HCG vai estimular o LH, o hormônio luteinizante, que vai fazer o testículo descer. O paciente com uma diabesidade se beneficia menos? Ou seja, o paciente que além de obeso ele é diabético? Muito pelo contrário. O efeito diencefálico do HCG em pacientes diabéticos é dramático, chegando a ter que suspender o uso de insulina. Em caso de diabetes tipo 2, que passou a usar insulina, você vai regredi-los. Então, eles mostram na literatura vários casos de pacientes que eram diabéticos, dependendo de insulina, e que depois do emagrecimento deixaram de usar insulina. Então, você está matando mais de um coelho com uma cajadada só. Qual é o efeito do HCG sobre as dores reumáticas? A combinação de HCG mais dieta hipocalórica pode interromper o uso prolongado de corticosteroides, melhorando substancialmente as dores reumáticas. O HCG renova... Bom, qual é o efeito do HCG sobre a exaustão adrenal? O HCG renova a córtex adrenal e aumenta a secreção de ACTH, ou seja, ele é benéfico na exaustão adrenal. O HCG aumenta ou diminui os níveis de colesterol. Se estiver aumentado, diminui. Se estiver normal, não altera. Qual é a importância dos níveis proteicos no resultado? É importante que se tenha níveis adequados de proteínas, aminoácidos essenciais, para que o emagrecimento não venha acompanhado de flacidez. Vocês estão lembrados de uma coisa chamada mix right, que é a combinação dos aminoácidos essenciais na proporção aquimolar apropriada. Você lembra que eu provei para vocês que o valor calórico daqueles aminoácidos combinados é 0. Ou seja, é uma dieta de 500 calorias. Se você fizer o mix right 3 vezes por dia, você não aumenta a caloria em nada. E você está fazendo prevenção mais ainda de flacidez. Se houver uma deficiência de albumina no sangue, quando o paciente emagrece, vem flacidez. Ele precisa ter um nível mínimo de proteína para que não ocorra a flacidez. Tá? Tem que ter uma dieta hiperproteica. Por isso que é bife no almoço, peixe no jantar, ou vice-versa. O que geralmente acontece com o paciente com gota? Pacientes portadores de gota podem ter ataques agudos recorrentes poucos dias após o início da aplicação do HCG. Por isso,